Vamos sem demora abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, versos 8 a 17. Estamos semana após semana estudando o livro de Gênesis, com um plano ousado de cerca de 65, 70 sermões, tratar o livro todo. E estamos aqui no nosso quarto, eu acho. Gênesis 2, de 8 a 17. Semana passada falamos sobre o ponto alto da criação de Deus, a humanidade, coroa da criação, imagem e semelhança do próprio Deus. E hoje nós vamos ver a tarefa que a humanidade recebe em relação ao restante de todo esse planeta. Gênesis 2, a partir do verso 8, escute com fé a leitura da palavra do nosso Deus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Oremos. Senhor, nós pedimos pela Tua misericórdia que, com o mesmo Santo Espírito que inspirou Moisés para escrever essas palavras, o Senhor abra os nossos corações e ajude-nos a amá-la e entendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente junta essas palavras jardim e Éden, quando a gente pensa nesse tipo de coisa, nós temos imagens diversas na cabeça. Eu imagino que para cada um de vocês é diferente. Talvez quando você pensa em jardim do Éden, você pensa em rede e ficar deitado com o pé para cima, com uma aguinha de coco na mão. Talvez você pense em fontes de chocolate borbulhando lá no jardim e algo assim. Ou então você pensa que, como fala o pastor Heber Campos, que o jardim no Éden era um dolce far niente, um doce fazer nada, só ficar por ali. Os abacaxis pulavam da árvore já descascados na sua mão. E você pegava e se lambuzava, estou lambuzado de abacaxi, mergulhava no rio Pison e se limpava. E voltava e ia para o cajueiro, e depois ia para a mangueira, ia de uma árvore para outra se divertindo e se lambuzando. Um doce faz nada, apenas comer fruta e se divertir. É interessante porque a gente tem essas ideias e todos nós temos no coração a noção estranhamente entranhada de que há um lugar de paz, de que há um lugar onde nossos corações vão encontrar conforto, um lugar de descanso para a mente, para o coração e para o corpo. Para alguns, o mais próximo que a gente encontra disso nessa vida é uma praia paradisíaca. E aí vem na sua mente aquela cena maravilhosa, toda aquela ocasião. Para outros de vocês, talvez o mais próximo de uma paisagem belíssima de descanso que você imagina é uma montanha. Picos nevados, vales verdejantes, rios serpenteando, carneiros pastando e um chocolate quente na mão, ou um cafezinho excelente. Para outros, talvez esse lugar de paz seja em casa, debaixo do cobertor, no sofá, assistindo um seriado que você gosta. Ou talvez o seu refúgio seja online, com seus amigos, de um jeito não ameaçador. A verdade é que todos nós buscamos refúgio. Todos nós buscamos lugares ou ocasiões, instâncias onde nos sentimos estranhamente protegidos e acolhidos, onde o mundo ameaçador não nos pega do mesmo jeito, onde as coisas funcionam, ao menos por um tempinho, como elas deveriam funcionar. Ao mesmo tempo em que a gente encontra esses lugares não trazem de fato a satisfação demorada e longa que a gente deseja. C.S. Lewis tem uma frase famosa, ele diz: se encontro no meu coração um anseio que nada nesse mundo satisfaz, a única explicação é que eu fui criado para um outro mundo. E foi mesmo. Você, como imagem de Deus, foi criado para viver no mundo perfeito. E essa inadequação dói.
É que nem um sapato que tem uma pedra dentro. E você ainda calçou o pé direito no pé esquerdo. Você anda e dói, machuca, mas protege um pouco, mas você sabe que tem algo errado. O que está errado? Onde que eu fui feito para viver? Hoje o nosso texto vai nos ajudar com a resposta para tudo isso. Nós vamos entender aqui como Deus nos fez para habitar num jardim maravilhoso. E ali tudo funcionava muito bem, até a nossa queda. Mas desde então nós temos buscado retornar a esse ponto. E hoje nós veremos como Deus criou esse jardim, e Deus ao longo da história vem fazendo um maravilhoso trabalho de reestabelecer esse lugar para a gente habitar. É isso que a gente vai investigar hoje. E além de tudo, Ele vai mostrar para a gente qual que é o seu papel, qual que é a sua função no meio disso tudo. Deus nos chama, em resumo, a cultivar e guardar o seu mundo, enquanto esperamos o novo jardim. De novo, o resumo é esse. Deus nos chama a cultivar e guardar o seu maravilhoso mundo, enquanto esperamos o novo jardim. Nós vamos ver isso em 2 pontos. Primeira coisa para investigar hoje de manhã: Deus criou o habitat do homem muito bom, para o cultivarmos como profetas e reis. Olha o verso 8 de novo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Semana passada nós falamos bastante sobre a criação do homem e sobre como o homem é feito imagem de Deus. O ser humano é a única parte de toda essa maravilhosa criação que é descrita na Bíblia como imagem de Deus. E essa imagem se dá no nosso conhecimento que temos acerca do próprio Deus, no nosso relacionamento moral de retidão e serviço ao próprio Deus. E hoje a gente vai entender melhor como Deus preparou um habitat perfeito para que a gente vivesse, para que nós, como seus representantes pactuais, estabelecêssemos aqui morada e levássemos a sua glória para toda parte. Primeira coisa a destacar hoje no nosso texto, queridos, é como Deus fez um ambiente, um habitat adequado e esplendoroso para o ser humano viver. Veja bem, Deus não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Ele podia ter feito um mundo que fosse um grande cerradão, ou uma grande caatinga, ou um grande deserto. Deus não tinha obrigação de fazer toda essa diversidade, mas Ele fez. Por sua bondade e sua glória, Ele fez um mundo gloriosamente belo e diverso, dotado de prazeres e deleites inúmeros. Ele fez aromas infinitos e botou em você a capacidade de sentir esses aromas. Ele fez sabores infinitos e botou em você a capacidade de distingui-lo e de lembrar deles. Ele fez cores e formas e te deu olhos para que você enxergasse essa maravilha. Ele criou coisas complexas e difíceis para que você aplicasse a sua mente e percebesse a maravilha da descoberta e do entendimento e fôssemos estimulados por Ele. E há algo que se chama o princípio antrópico. Deus faz uma terra que ela é suspeitamente adequada para a gente. Em suas condições de temperatura, de pressão, a abundância e diversidade de alimento, uma terra lavrável, um ecossistema que funciona de maneira perfeita, e a gente ainda está entendendo os detalhes de como esse ecossistema funciona, mas Deus fez um mundo impressionante para que você, ser humano, tivesse todas as condições de se desenvolver, de crescer, de habitar, de levar a glória de Deus para todo lugar. A própria estrutura física do universo como um todo contribui para um universo estável, onde as coisas não estão implodindo ou explodindo ao nosso redor o tempo todo, mas as próprias estruturas da matéria funcionam de maneira que há um equilíbrio, que há algo propício para que nós viéssemos a existir e desenvolver vida. E então, no meio de toda essa criação maravilhosa, Deus seleciona um lugar dentro da terra e faz ali um lugar especialmente aprazível. Ele constrói um jardim no Éden. Deus fez toda a terra, mas há uma porção de terra seca que ele chama particularmente de Éden. A gente não sabe exatamente o tamanho ou como era esse lugar, mas é uma região menor do que toda a terra. E ali algo interessante acontece. Deus cria o mundo e o fez, e antes que viesse a chover sobre a terra era irrigada por uma espécie de neblina que vinha do solo. A gente não entende direito como é isso. Mas ainda não havia homem para lavrar o solo. Sem chuva e sem ação humana, Deus utilizava essa neblina para regar a terra. E então Deus planta, nessa região chamada Éden, um jardim.
um lugar especialmente projetado para acomodar o ser humano que ele havia acabado de fazer. Veja que Éden não é o nome do jardim. Éden é o nome da região onde ele planta o jardim. É um jardim no Éden. Mais tarde ele vai ser chamado do Éden por causa da sua localização. Éden é maior que o jardim. Mas o jardim não é pequeno, que nem a gente pensa. Talvez você pense em jardim, você pensa no quintal da sua casa. Ou no balão do aeroporto, antigamente. Ou então, talvez, no jardim botânico aqui da cidade. Não, queridos. A ideia bíblica, pela descrição dos rios e por tudo que se passa, é de um lugar gigantesco. Um lugar enorme e glorioso e cheio de todo tipo de planta e árvore frutífera, boa para se comer e agradável aos olhos, como diz o texto. Tem diversas tentativas de identificar onde ficava o jardim. A resposta é a seguinte: não sabemos. Alguns sugerem a região da atual Armênia, pela localização dos supostos rios. Outros falam no Bahrein ou em outra parte ali do Oriente Médio. Mas, no final das contas, a gente não tem como saber. A gente sequer entende como esse mundo foi alterado após a queda e após o dilúvio. De qualquer forma, hoje esse jardim não pode ser encontrado. Ele foi destruído por ocasião do dilúvio. Jardim, numa versão grega antiga, chamada Septuaginta, foi traduzida como paradeiso, de onde vem o nosso termo paraíso. O paraíso que foi perdido. E veja que de fato é um paraíso. Além do que nós já falamos de planta, nós temos água abundante. Você sabe que no contexto do Oriente Médio a água é algo raro. E o texto nos mostra que ali a água não era algo raro. Ele fala de um rio maior que se divide em 4 grandes rios. E também há tentativas de se identificar esses rios com rios modernos. Talvez Tigre e Eufrates sejam o que nós hoje chamamos de Tigre e Eufrates, talvez não. Heber Campos e outros tentam identificar o rio Pison como sendo o que hoje é um leito seco que passa pela região do hoje deserto da Arábia, mas que talvez milhares de anos atrás fosse terra fértil. O rio Gion talvez seja um que desce pela Etiópia, ou talvez vá para o outro lado, um chamado rio Karun, no Iraque. Isso não é tão importante quanto perceber a abundância da glória do que Deus fez. Ele faz um santo monte. Ezequiel descreve esse jardim como estando num monte. E desse rio fluem rios, e a vida se espalha por todo o globo. E ali o homem é colocado. Variedade de plantas, variedade de animais, abundância de riquezas. Veja que o texto descreve, fala, ao rio passava e ali havia muito ouro, e ouro bom, e ônix, e outras coisas que são descritas. E em tudo isso, novamente, Deus faz um jardim glorioso, planejado para o nosso bem-estar. Qual que era o plano de Deus com isso? Era que Adão e Eva e os seus descendentes ficassem ali para sempre, cada vez mais apertados? Não. O plano maravilhoso de Deus era, mais tarde ele vai dizer isso no contexto da criação de Eva, que eles encham a terra, que eles se multipliquem, que eles espalhem essa glória desse jardim maravilhoso por toda a terra. E o caminho natural seria qual? Seguindo os próprios rios, como a humanidade tem feito, construído sua civilização ao longo dos rios. A ideia era que o homem, pela graça de Deus, pudesse espalhar o jardim por toda a terra. Esse jardim gloriosamente preparado para o nosso prazer. Éden significa isso. E para o nosso crescimento. Queridos, esse é um lugar de glória incomparável com qualquer coisa que você imagine na Terra. Pense nos lugares bonitos do nosso planeta. Pense, por exemplo, em florestas estonteantes que a gente vê por aí. Em toda a sua diversidade, todos os animais, todas as cores e sons. Ou então, pense naquelas praias absurdas que você vê por aí, em propaganda, lá no Tahiti, Bora Bora, Ilhas Fiji, esse tipo de coisa assim que a gente não sabe se existe mesmo. Pense em lugares como os fiordes noruegueses, com sua altura improvável. Pense nos lagos suíços, nas montanhas canadenses, nos lagos andinos, paisagens antárticas com seu gelo azul. Pense na mistura estonteante de mar e montanha do Rio de Janeiro, da cidade do Cabo. Pense em tudo isso. Todos esses são lugares belos na terra caída e destruída pelo pecado. Esses lugares são belos na terra arruinada. Agora você imagine, extrapole. Pense o que é uma terra ainda não tocada pela queda, pelo pecado e pela destruição. Uma terra que ainda não geme.
Uma terra que ainda experimenta plenamente a glória de ser a terra criada por Deus, não uma terra desfigurada como a nossa. E aí você começa a imaginar o que era a glória daquele lugar. Veja ainda que, além de ser um lugar glorioso, é um lugar tanto de trabalho como de descanso. O verso 15, a palavra usada aqui, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Essa palavra usada aqui não é a tradicional palavra usada para colocar. A ideia é de descansou o homem no jardim. Colocou ali para descansar. Veremos mais adiante que esse era um lugar de descanso em comunhão com Deus no 7º dia, ao mesmo tempo em que era um lugar de trabalho junto a Deus e diante de Deus nos outros 6 dias. Queridos, Deus coloca o homem no jardim como local de serviço e trabalho. E esse é um princípio maravilhoso que aparece em toda a Escritura, inclusive no que nós estudamos essa semana no nosso grupo familiar. O princípio de que os tesouros desse mundo, que a glória e a maravilha dadas por Deus nesse mundo, servem para que nós, como seus representantes, avancemos a sua glória para todas as nações e sirvamos para abençoar e produzir vida. E nisso a gente vê aqui no verso 15 que Deus coloca o homem para proteger esse jardim, como seu representante real. É o que diz o verso 15, colocou o homem no jardim para o quê? Cultivar e guardar. O ser humano, como imagem de Deus, ele tem uma função que nenhum outro animal, ou planta, ou vegetal, ou seja o que for nesse mundo tem. Ele tem a função de dominar sobre essa terra maravilhosa de Deus, como rei, como vice-regente da criação. Agora, esse domínio tem que ser um domínio que espelhe o domínio que Deus faz, assim como nós espelhamos quem Deus é. A palavra cultivar, ela pode também ser traduzida como servir. A ideia de um cultivo que serve, não de um cultivo que explora. E a palavra guardar tem o sentido de proteger, defensores, aqueles que visam o seu bem. Queridos, o homem foi colocado para cultivar o jardim, fazendo assim sua função real e sua função profética. Como assim? O homem deveria investigar esse mundo como o profeta de Deus, como aquele que investiga, olha e apreende a verdade de Deus. Deus fez Adão em sua imagem, e como tal ele dotou Adão do conhecimento e da capacidade para investigar o mundo. Logo adiante nós vamos ver Adão dando nome aos animais. Isso é Adão exercendo a sua função profética, de declarar a verdade de Deus, de olhar para o mundo de Deus e falar, é assim, é isso que Deus fez, é isso que Deus fará. E é interessante que a gente vai ver que mesmo após a queda, e mesmo nos descendentes rebeldes de Adão e Eva, nós vamos ver que o homem faz exatamente isso. O homem começa a entender o mundo, começa a investigar o mundo, começa a desenvolver tecnologia, começa a desenvolver-se na tarefa de cultivar e desenvolver a terra. Nós somos imagem de Deus. Nós temos essa tarefa única. Os pandas não têm essa tarefa. As borboletas não têm essa tarefa. Nem mesmo os anjos têm essa tarefa, a de investigar a criação e entendê-la e levá-la adiante. E Adão logo se pôs nessa tarefa ao dar nome para os animais. Queridos, é uma responsabilidade que Deus nos deu, a de investigar esse mundo e a criação, compreender a ordem criada e construir sobre ela. Crianças, quando a tia da escola ensina para você geografia, quando a professora ensina para você biologia, quando a professora fala para você das ciências, não é só porque a professora está dizendo que você tem que aprender, mas quando você aprende, você está fazendo o que Deus criou você para fazer. Olhar esse mundo e entender esse mundo e dar glórias a Deus por causa desse mundo maravilhoso. Nós temos que aprender isso, queridos. Muitas vezes nosso trabalho, nossas funções do dia a dia, a gente esquece dessa função profética, de compreendermos o mundo de Deus e de declararmos para todos como é o mundo de Deus. E Deus te chama para se juntar a Ele nessa tarefa. Reconhecer que há um Deus maravilhoso por trás de tudo. Mas além disso, o domínio não é só profético, o domínio ele é real, ele é domínio como que de um rei. Em seguida nós vamos ver que Deus ordena novamente a que o homem e a mulher encham a terra. E a ideia era que, como governantes dessa terra, nós enchêssemos e povoássemos e dominássemos sobre esse mundo maravilhoso. E o domínio que o ser humano foi criado para fazer é o domínio amoroso e santo
de alguém que reflete o seu Deus, como um bom rei que conduz em segurança aquele debaixo da sua proteção. O avanço territorial deveria ser para a glória de Deus, mas infelizmente, após a queda, o que a gente vê? A gente vê o avanço da humanidade em rebeldia a Deus, fazendo o mal e espalhando a descrença e devastando a glória de Deus. Novamente, cultivar aqui é traduzido como servir. A ideia, queridos, é que o nosso cultivo da terra não é como um déspota explorador sobre os seus súditos esmagados, mas o nosso domínio tem que ser como o de um rei servo, que trabalha e faz para o próprio benefício de quem está abaixo de si. Alguém como o rei Jesus. Esse é o exemplo do rei. O rei que serve, o rei que domina por meio de servir, o rei cujo domínio é para o próprio bem dos seus súditos. Isso deveria ser nossa tarefa, dominar como Cristo domina, falar e entender como Deus manda. Mas na queda nós temos a tragédia de que nós nos tornamos, ao invés disso, mestres opressores. De regentes benignos nos tornamos déspotas, e a criação geme e sofre como com dores de parto por causa da nossa rebelião. Queridos, é importante que nós, como cristãos, que estamos sendo recriados à imagem de Cristo, comecemos a entender que nós somos chamados para sermos profetas que investigam esse mundo como revelação de Deus, ao mesmo tempo que somos chamados para sermos reis e rainhas, protetores, defensores desse mundo. Alguns crentes pensam assim, Deus vai destruir esse mundo mesmo? O que eu vou jogar papel na lixeira? Outros pensam, não, Deus preservou, prometeu preservar até o final, Ele vai fazer, e a gente se esquece que, em grande parte, Ele faz justamente pelos meios ordinários, por meio dos responsáveis pela tarefa. Infelizmente, você sabe disso, boa parte do movimento ecológico está permeado do pensamento panteísta, que identifica Deus como sendo a própria criação. A Mãe Terra, já que é Dia das Mães, falam em a Mãe Terra, que deu vida a todos nós. E a gente se assusta com isso, claro, e a gente fica com medo de tocar nessas questões, mas nós é quem temos a base correta e apropriada para um cuidado verdadeiro da criação. Nós temos uma razão boa e fundamentalmente boa para a gente não imprimir coisa que a gente não precisa, e assim economizar papel, para fazer coleta seletiva, para cuidar bem da nossa água, para denunciarmos e combatermos tráfico de animais silvestres, para apoiarmos abrigos de animais e lutarmos por métodos mais humanos de abate, para levarmos a sério questões como o que devemos fazer em termos de pesquisa com animais, para pensar e refletir seriamente acerca de caça esportiva, e se isso é um uso apropriado da criação que Deus fez. Nós temos uma base apropriada para refletir profundamente acerca disso, porque isso é ser humano, isso é ser o rei benigno da criação, um rei responsável que cultiva protegendo. É nossa responsabilidade. Somos nós que fomos colocados por Deus para cuidar dessa terra. Não foram os anjos, somos nós. John Sitteman, no seu livro Encontrei Jesus numa Festa de Israel, conta uma história muito interessante sobre isso, e sobre como, especialmente no dia do Senhor, isso se mostra de maneira maravilhosa. Na década de 30, no estado rural de Iowa, um poeta conta acerca de como seu pai tratava os animais da sua fazenda. Ele diz o seguinte: a lavagem diária de leite desnatado e fubá, usando uma lata como medida, papai acrescentava na noite de sábado uma porção dupla do suplemento mineral perfeito do Pete, para o café da manhã de domingo dos porcos. Na manhã de domingo, a mistura havia espumado e transbordado do barril, e formado uma crosta tão espessa na superfície, que ela precisava ser servida como uma pá. Era que nem servir pão doce com glacê para os porcos no domingo. Cada um dos nossos 4 cavalos, Roy, Bob, Frank e Snoodles, recebia um galão adicional de aveia no domingo de manhã. Cada uma das vacas recebia meio galão adicional de farinha de milho. As galinhas recebiam um galão adicional de grãos de milho para ciscar no chão. Nem mesmo na época da debulha os nossos cavalos encorpados precisavam de mais aveia. Ainda assim, se refestelavam de bom grado.
E papai explicava assim: nós confiamos em Deus como os animais confiam em nós. Para ele, nós somos o seu conceito de Deus, nós somos a imagem de Deus. O amor de Deus para os animais flui por nosso intermédio. Como conhecerão o amor de Deus se nós não os mostrarmos? Como saberão distinguir o dia do Senhor dos outros dias? De que outro modo podemos lhe fazer um agrado, senão pelo alimento? Eles gemem pelo sábado eterno, junto com o restante da criação. É nossa tarefa proteger esse mundo e fazê-los sentir um pouquinho da glória da restauração que está por vir por causa do nosso pecado e nossa destruição. Essa era a primeira coisa. Segunda coisa, Deus colocou o homem nesse jardim para guardá-lo como sacerdote. De novo, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Queridos, essa segunda palavra, traduzida como guardar em nosso texto, tem conotações muito interessantes. O homem foi colocado no jardim para guardá-lo, e esse guardar tem, como já falamos, a função de proteção física, de um rei que defende, mas ela ainda tem uma função de proteção espiritual, de proteção moral, como um sacerdote faz. Vamos entender isso melhor. A Bíblia nos ensina, aí não está tão claro nesse momento, mas a Bíblia deixa claro, que o jardim do Éden, ou no Éden, funcionava como um templo. Era o local onde Deus se encontrava com sua imagem para a comunhão entre Criador e criatura. Isso vai ficar um pouquinho mais claro já no texto, quando a gente vê que Deus vinha na viração do dia para ter comunhão com Adão e com Eva, como era seu costume. Ezequiel 28 fala acerca do Éden como sendo o monte santo do Senhor, e é um tema que se repete ao longo de todas as Escrituras. Era uma montanha de onde fluíam os rios para abençoar toda a terra. O tema da montanha santa do Senhor aparece de novo, e este foi o primeiro monte. Esse foi o primeiro lugar, a primeira parte da terra separada como santuário, como templo, para que Deus estivesse com seu povo. E o homem, como representante de Deus, recebeu a tarefa de, em nome de Deus, proteger o jardim e sua futura expansão de todo o mal, ou toda a perversão da lei de Deus que tentasse entrar no jardim. Como sacerdote, ele era o responsável por guardar a entrada do local santo, impedindo o mal de agir. Mas o que acontece? Adão falha miseravelmente nessa tarefa, ao permitir que a serpente entre e faça o seu estrago. Como sacerdote, ele falha em impedir que o pecado contamine sua própria esposa e depois a si mesmo. E então, tragédia das tragédias, ele mesmo se torna impuro e indigno de habitar no templo santo do Senhor. E ele, que era o guardião do jardim, é expulso do jardim e tem que morar longe. Ele, que estava em comunhão com Deus, tem que morar fora, e Deus coloca os seus querubins para proteger a pureza do seu santo templo. Adão deveria descansar e trabalhar no jardim como profeta, sacerdote e rei, colocado por Deus para espalhar a sua glória. Mas ele falha miseravelmente. Semana que vem a gente vai falar especialmente sobre a missão dada e não cumprida de Adão. Mas é curioso a gente ver como esse princípio do jardim-templo se espalhou pela humanidade. De forma corrompida, de forma adulterada, nós vemos nas civilizações pagãs tentativas de construir jardins-templos. Egípcios, sumérios, acádios, assírios e outros tentam construir os seus templos-jardins, uma tentativa humana de reconstruir aquilo que fora perdido, de voltar aonde a gente esteve antes. E quando a gente estuda isso, queridos, ao menos comigo, imagino que seja contigo também, bate um certo banzo no coração, dá uma certa tristeza, e você fala, a gente perdeu tudo. Olha a situação que a gente está. A gente imagina esse lugar maravilhoso e a gente pensa, puxa vida, só 2 de nós experimentaram a glória desse lugar. Eu tenho boas notícias para vocês. Porque Deus está reparando a nossa tolice. E a história da humanidade nada mais é do que Deus reparando a nossa tolice e trazendo de volta o paraíso para a gente. E trazendo-nos de volta para o paraíso. A história da humanidade é a história de Deus fazendo o que é necessário para restaurar nosso acesso. E a palavra-chave é essa, acesso ao seu templo-jardim.
E ao fazer isso, ele vai trazendo para a gente réplicas, sombras, prévias do grande templo-jardim que está por vir ao longo da história da redenção. Ele vem mostrando para a gente que na história da redenção é necessário que haja reparação, é necessário que nós ganhemos novamente o acesso à sua presença e que a única maneira disso acontecer é por meio de sangue. Veja como a história bíblica nos mostra isso. Logo após a queda, o que acontece com o ser humano? Ele é expulso e Deus coloca querubins para proteger a entrada. A entrada se dava pelo lado oriental, como a gente vai ver depois. E o ser humano entende desde o começo que a única forma de chegarmos diante de Deus para a comunhão novamente é se antes nós comprarmos nosso acesso por meio de sangue. E assim é que o sacrifício de Abel é aceito. E o sacrifício de Caim não é. A história vai avançando, Deus liberta o seu povo do Egito e estabelece todo um elaborado, complicado sistema de sacrifícios para lembrar o povo de que para entrar diante do templo de Deus é preciso comprar o acesso com sangue. E nós vemos no tabernáculo e vemos depois no templo que ao longo da história da salvação, à medida que Deus vai revelando o seu pacto e revelando sua vontade, Ele vai colocando para a gente lugares simbólicos, onde a sua presença vai sendo restaurada, onde nós estamos com Ele. Primeiro o tabernáculo, uma construção móvel feita de acordo com um plano meticulosamente revelado por Deus, cheio de simbolismo e carregado ao longo da peregrinação no deserto. E depois, já na Terra Prometida, por meio da construção do maravilhoso Templo de Salomão. E nisso tudo nós vemos os mesmos temas. Nós vemos a Arca da Aliança. Guardando a arca, nós temos querubins. Antes que tenhamos a nossa comunhão com Deus, sempre precisamos de sangue. O templo é construído, e interessantemente a Bíblia descreve a função dos sacerdotes com os mesmos termos usados para falar da função de Adão. Os sacerdotes são colocados no templo para o cultivar e guardar. Para, como diz 2 Crônicas 3, não permitir que ninguém que fosse imundo entrasse. Após a construção do templo, Deus fala com Salomão e com o povo e fala de novo que essas palavras estão ali. Não sirvam outros deuses, guardem os mandamentos, cultivar, guardar novamente. E assim como no jardim a entrada do templo, a entrada do tabernáculo, ela pelo lado oriental, e assim como no jardim simbolicamente nós tínhamos ali a figura dos querubins protegendo a arca, tanto no tabernáculo quanto no templo. E a gente volta a ter acesso provisório por meio dos sacerdotes que protegiam e faziam os sacrifícios. E é muito interessante se você notar, a Bíblia descreve tanto o tabernáculo como o templo como lugares que fazem a réplica de um jardim. As cortinas, as colunas, eles eram adornados com imagens de romãs, com lírios, com palmeiras e outros motivos diversos que faziam com que o lugar da habitação de Deus, junto ao seu povo, seja no deserto, seja em Canaã, fosse semelhante a um jardim-templo. Deus estava ali ao longo da história da redenção nos lembrando de que Ele continua se encontrando conosco no seu jardim-templo, mas nós precisamos de sangue para termos acesso. Há diversos elementos, pense por exemplo no famoso menorá, o candelabro de 7 braços, ele feito originalmente, descrito em Êxodo 25, para que seus braços lembrassem amêndoas e flores, para que ele representasse a própria árvore da vida que traz a luz do mundo e que ficava no centro do jardim, e agora está ali no templo. O sumo sacerdote tinha uma roupa, e na sua roupa ele levava toda sorte de pedras preciosas, inclusive essa combinação de ouro e ônix que aparece no jardim. Ezequiel, ao longo da sua profecia, fala acerca do templo celestial, e ele fala que o templo e o tabernáculo terrenos são cópias do celestial, e ele nos explica essas coisas, e novamente ele faz referência a querubins guardando o acesso a Deus, entrada pelo lado oriental, glória de Deus e a sua presença, e os salmos insistem nisso, e os salmos falam que nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro maravilhoso de águas. Deus está encontrando com seu povo no seu santo templo, e então Deus faz algo cada vez mais glorioso, e enfim, o próprio Deus vira o tabernáculo, e Deus o Filho encarna e anda entre nós.
o próprio Filho de Deus, o profeta perfeito que é a palavra, o Rei de paz que é protetor e justo, o sacerdote segundo a antiga ordem de Melquisedeque, anda entre nós e falha e triunfa onde Adão falhara. Deus habita entre nós de uma forma maravilhosa, e Ele faz o sacrifício que é mais perfeito que o de Abel, mais perfeito que todo o sangue derramado pelos patriarcas, ou todo o sangue derramado no tabernáculo e no templo, o sangue do Deus homem perfeito morrendo por seu povo. Quando da ocasião da ressurreição, Maria vai visitar o túmulo, João nos dá esse detalhe, e ela chega e entra e vê o lugar onde o Senhor Jesus estava morto, e o que ela vê dos dois lados? Querubins. O acesso está liberado, o acesso está comprado. Veja, querido, a obra de Jesus Cristo é mais do que a gente pensa. Às vezes a gente só pensa assim, Jesus veio para me libertar do inferno e me levar para o céu. É muito mais que isso. Se semana passada a gente insistiu que Jesus veio para restaurar a imagem de Deus em nós, hoje veja que Jesus veio para resgatar o acesso ao templo jardim. Jesus veio para fazer algo maravilhoso, que envolve restaurar toda esta criação. Ele é o sacerdote, profeta e rei que resolve o problema do paraíso perdido. Ele é o rei que agora lidera o avanço da igreja. Ele é o profeta que fala a verdade de Deus e traz a luz da verdade sobre as mentiras que nossos corações idólatras inventam. Ele é o sacerdote que penetra no Santo dos Santos de uma vez por todas, sendo Ele mesmo o sacrifício, e abre e rasga a cortina para que possamos ter de novo acesso ao jardim. E entenda isso. Quando o véu da cortina do templo, que separava o lugar santo do Santo dos Santos, é rasgado, isso significa que finalmente o acesso está comprado. Os querubins não mais nos impedem de chegar diante da glória de Deus. Os sacerdotes não estão mais lá para nos impedir. Pelo contrário, agora você se torna um sacerdote. Você se torna parte daqueles que têm acesso livre ao próprio Deus. E enquanto isso, a nossa imagem está sendo restaurada. Ainda não é hora de entrarmos fisicamente no templo santo de Deus, mas já entramos espiritualmente, pela obra do Espírito Santo de Deus vindo habitar em nós e fazer de nós mesmos templo de Deus. Hoje, a igreja é o templo de Deus. Nós, não o prédio, mas o povo. Nós somos a presença de Deus na terra. Nós somos os profetas, sacerdotes e reis que estamos nos aproximando de Deus e representamos a Deus aqui na terra, com Cristo sendo o grande sacerdote que comprou nosso acesso. E agora é por isso que a gente não precisa mais derramar sangue nos nossos cultos. A gente já tem o acesso livre e maravilhoso. Você entende que o encontro de Deus com o seu povo na hora de culto é o mais próximo que você tem do jardim? Nesse mundo atual? Esse é o encontro. É o povo, o templo, árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, que está reunido para se encontrar com o seu próprio Deus. Isso é o melhor que nós teremos ainda nessa vida. E é superior ao que eles tinham no deserto, é superior ao que eles tinham em Jerusalém, é superior a tudo o que houve antes, é a realidade plena de Jesus Cristo habitando com seu povo, habitando entre nós, mas mesmo isso ainda é temporário. Um dia chegaremos lá, ao definitivo. O céu? Não. Inclusive o que acontece depois da morte ainda é temporário. A Bíblia nos ensina isso, que o céu é apenas temporário. Deus não vai abandonar a terra que Ele criou. Ele não vai jogar fora toda essa maravilha que Ele mesmo declarou ser muito boa. Muitas vezes a gente pensa, ou ao menos assume, que Deus fez todo esse universo lindo e espetacular, mas por causa do nosso pecado, deu tudo errado, então Ele abandonou esse plano e vamos morar no céu e pronto. Extingue com esse mundo. Mas, curiosamente, a Bíblia ensina que a terra subsistirá para sempre. Salmo 76, 78 e 69, por exemplo, fala que Deus construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. E há diversas e diversas passagens que falam acerca da terra criada por Deus, do universo criado por Deus, existindo para sempre. Mas espera aí, a gente não vai morar no céu para sempre? Queridos, entenda isso de uma vez por todas. O céu, o lugar para onde vamos logo após a morte, é apenas um estágio intermediário. Lembre, nós somos imagem de Deus, corpo e alma. Insistimos nisso semana passada.
E na morte ocorre uma terrível separação entre corpo e alma. O corpo fica descansando no túmulo, enquanto a alma vai ter com Deus, vai habitar num lugar que lhe é apropriado, um habitat apropriado junto a Deus. Mas a promessa é de que há novos céus e nova terra. Deus está no processo de restaurar o jardim e fazê-lo mais do que ele seria sem a queda. Assim como é conosco, que seremos mais do que éramos como Adão, seremos como Cristo. Em 1 Pedro, o apóstolo descreve a terra sendo consumida por um fogo purificador, um fogo que restaura à medida que destrói. Céus e terra, queridos, serão gloriosamente restaurados na consumação. O habitat humano será refeito para acomodar a humanidade redimida, ressurreta, com um novo corpo, vivendo com Jesus Cristo. Todas as coisas serão restauradas. Hoje nós lemos sobre isso em Apocalipse 21 e 22. Não sei se você notou como o Apocalipse ecoa vários temas lá do jardim. Os detalhes muitas vezes são simbólicos, mas assim como as profecias de Isaías sobre a nova criação, a Bíblia nos mostra em Apocalipse que há continuidade entre as duas terras, que há semelhança, que há coisas que são parecidas. Veja, por exemplo, Nova Jerusalém é descrita como uma cidade-jardim, como um grande templo, cidade-jardim, que reflete o que era antes e que agora é ainda mais glorioso. Há um rio como havia no Éden, que regava toda a terra, só que agora esse rio flui da própria graça do trono de Deus e traz vida para todos, carregando a bênção do Senhor. Assim como nós tínhamos a árvore e tivemos árvores simbólicas ao longo da história, nós temos de novo a maravilhosa árvore da vida, agora sem mais necessidade de intermediários, porque Cristo é o grande intermediário. E nós vemos de novo essa mistura maravilhosa de pedras preciosas, metais preciosos, Deus com seu povo, as joias aparecendo, uma cidade, templo, jardim que enche o mundo, porque a própria criação já ficou para trás. E nisso tudo a nossa esperança é de que nós não seremos simplesmente como era Adão lá no seu jardim. Seremos muito mais. A conquista do paraíso não pode ser comparada ao paraíso original, ela é muito maior, ela é muito mais impressionante. O paraíso não vai ser só restaurado, ele vai ser celebrado e ampliado para ser algo ainda mais glorioso, recriado à imagem de Deus. E veja nisso tudo, meu irmão, minha irmã, a maravilhosa obra de Cristo. Ele como nosso profeta, ele como nosso sacerdote, como nosso rei, se oferece como sacrifício final para que possamos novamente ter acesso à glória do templo. E no processo, ele não só renova o lugar onde a gente vai morar, mas ele renova cada um de nós, para que nós, quando chegarmos lá, estejamos também adequados ao lugar onde vamos morar. É a restauração da imagem. E nós vamos habitar numa nova terra ainda mais gloriosa que a de hoje. E o conheceremos como já o estamos conhecendo, como nosso Redentor e fonte de vida. E enquanto esse dia não chega, enquanto não chega a hora de habitar no novo jardim, o que a gente faz aqui é ser fiel. É trabalhar como Ele mandou trabalhar. Como reis, protegendo e servindo e cuidando do que Ele nos deu, à medida que usamos também. Como profetas, investigando e aprendendo e crescendo e vendo como esse mundo funciona e construindo sobre isso. E como sacerdotes, buscando trazer todos aqueles que são inimigos de Deus para a paz com Deus por meio de Cristo, e lutando para que o mal seja derrotado. Em tudo isso somos profetas, sacerdotes e reis, refeitos à imagem de Cristo, esperando aquele que é o templo feito não com mãos humanas, o santuário definitivo onde Deus habitará perpetuamente em descanso e trabalho com seu povo. Você conseguiria chamar isso de boas novas? Será que quando a sua segunda-feira estiver difícil, isso faz diferença? Eu espero que faça. São boas novas de fato. As boas novas são o Cordeiro de Deus, restaurando o mundo glorioso e preparando a gente para habitar nele. Oremos. Obrigado, Senhor, pela gloriosa realidade da obra de Cristo em nosso favor. Nós te louvamos, Senhor, porque ela é ainda mais do que nós pensamos. Nós temos uma visão muito pequena do que o Senhor está fazendo. Nós pedimos, Senhor, que nos ajude a, como imagem sendo restaurada, vivermos como profetas, sacerdotes e reis,
e espalharmos a tua glória com fidelidade por onde quer que o Senhor nos coloque. Nós te louvamos pelo teu amor por nós, em nome de Jesus. Amém.